A inteligência artificial já deixou de ser uma promessa para o futuro da indústria brasileira, ela é o agora. Só que essa transformação que está vindo com tudo traz oportunidades incríveis, mas também desafios bem complexos. Nessa análise, a gente vai mergulhar nos dados mais recentes para entender o que os líderes precisam saber para navegar e, claro, para vencer nesse novo cenário. Vamos começar com um número que, olha, já mostra o grande paradoxo da IA no Brasil hoje. 71%. Essa é a porcentagem de indústrias que dizem com todas as letras que precisam de ajuda para conseguir usar a IA em larga escala. Fica claro o cenário, né? A vontade de inovar é gigante, mas a capacidade de colocar a mão na massa e fazer acontecer ainda é um baita obstáculo. Mas antes da gente focar só nos desafios, é fundamental entender por que essa corrida pela IA está acontecendo. Vamos dar uma olhada nos resultados concretos que já estão aparecendo por aí. Os ganhos são reais e, em alguns casos, são de cair o queixo. Dá uma olhada nessa curva de crescimento. A projeção é de um salto de 22% para quase 37% de adoção em só 2 anos. Isso não é uma evolução qualquer aos pouquinhos, é uma explosão. A IA deixou de ser assunto de palestra para virar ferramenta do dia a dia na indústria. E o impacto disso na prática, no chão de fábrica, é na hora. Num caso real, um processo que antes demorava 4 horas, agora leva só 20 minutos. Imagina só o efeito disso em toda a operação, o ganho de eficiência que isso gera. E não estamos falando só de ganhar tempo. Outra empresa conseguiu ter o retorno de todo o investimento em apenas 1 mês. Isso quebra aquele mito de que IA é sempre um projeto caríssimo e de longo prazo. Com a estratégia certa, o resultado no bolso pode vir muito mais rápido do que se imagina. Bom, com resultados tão bons assim, a pergunta que fica é: tá, mas por onde eu começo? Os dados nos dão um mapa bem claro das maiores oportunidades, mostrando quais são as dores mais urgentes que a indústria quer resolver com a ajuda da IA. Os números aqui são claríssimos. O foco principal é o crescimento. Quase metade das indústrias quer usar IA para aumentar vendas. Logo depois vem prever demanda e inteligência de mercado. Ou seja, o interesse não é na tecnologia pela tecnologia, sabe? É para resolver problemas centrais do negócio. E qual é a porta de entrada para esse universo todo? Para 60% das empresas, a resposta é a IA generativa e os grandes modelos de linguagem, os famosos LLMs. Sabe, essas tecnologias que conseguem criar coisas novas, como textos e imagens, elas são mais acessíveis e o valor delas é mais fácil de perceber, o que as torna o ponto de partida perfeito para muita gente. Só que essa adoção tão rápida vem com um baita sinal de alerta, um que muitas vezes passa batido, um vazio enorme na parte da governança. A tecnologia está andando muito mais rápido do que a nossa capacidade de gerenciar ela com estratégia. E isso, claro, nos leva a uma pergunta fundamental. No fim das contas, quão preparadas as empresas realmente estão para governar essas ferramentas novas e superpoderosas? A resposta, como a gente vai ver, é um tanto preocupante. A resposta está bem aqui, nesse número, 2,8 de 5. Essa foi a nota média que as próprias empresas deram para suas políticas internas de uso de IA. O que isso quer dizer? Que a maioria está operando meio que no escuro, sem regras claras sobre o que pode e o que não pode, quais são os riscos e como usar a tecnologia de um jeito seguro e estratégico. E o problema fica ainda maior nas pequenas indústrias. Lá, a nota cai para 2,3. Fica evidente que o maior gargalo não é a falta de tecnologia, mas a falta de estratégia. Sem um plano claro para os dados, para a ética no uso da IA, o risco de dar algo errado, ele cresce demais. Essa falta de governança acaba nos levando direto para os desafios mais profundos da implementação da IA. E o mais curioso é que eles têm muito menos a ver com a tecnologia em si e muito mais a ver com pessoas e com processos. Esse quadro mostra um contraste muito importante. A preocupação geral costuma ser com o custo da tecnologia, mas a realidade do dia a dia das empresas é bem outra. Os verdadeiros obstáculos são organizar os dados, fazer a cultura da empresa mudar e, claro, qualificar as pessoas. Sem essa base, o software mais moderno do mundo não serve para nada. Isso é o que a gente pode chamar de abismo de conhecimento. É exatamente essa distância entre o que a IA pode fazer e o que as equipes de fato estão preparadas para fazer com ela. E como a gente viu lá no comecinho, esse abismo afeta a imensa maioria das empresas no Brasil. Então tá, com tantas oportunidades e tantos desafios na mesa, qual é o caminho a seguir? A resposta está em ter uma espécie de bússola estratégica, que seja guiada por alguns princípios que são fundamentais. O primeiro ponto cardeal dessa bússola é o protagonismo humano. A tecnologia é a ferramenta, ela não é a solução final. A estratégia, a ética, as decisões importantes, tudo isso tem que continuar nas mãos de líderes preparados.
E esses líderes, por sua vez, precisam de dados bem organizados e bem governados para poderem tomar as melhores decisões. O segundo ponto é olhar para fora. A competitividade no mundo é essencial, mas ela precisa ser construída de um jeito ético e sustentável. Isso quer dizer garantir a tal da soberania digital, ou seja, a nossa capacidade de inovar e competir sem depender 100% de tecnologias que vêm de fora. É isso que garante um crescimento forte e de longo prazo. Vamos terminar com uma reflexão. A inteligência artificial está embaralhando de novo as cartas da economia global. A pergunta crucial que todo líder precisa se fazer agora é: a minha organização está pronta para jogar e para ganhar nessa nova configuração? A hora de se preparar é agora.